Muito bem, meu amigo, vamos lá para mais uma aula de geografia e hoje vamos tratar aí dos sistemas econômicos, dos modos de produção capitalista e socialista. Antes de entrarmos propriamente nessa aula, você que tem assistido outras aulas minhas, eu tenho feito isso, deixa eu fazer uma observação aqui. Esse é um papo, esse é um assunto, isso é uma parte aí da geografia que você já observou, né, em algum momento aí na sua preparação para o Enem, para os vestibulares. Sei, né, que isso aqui é comentado aí pelos amigos da geografia, da história, pessoal da sociologia também, mas o que acontece? Eu quero lembrá-lo, quero mostrar-lhe as características, as diferenças entre os modelos capitalista e socialista. Isso é importante porque, né, você sabe que no momento que vamos tratar aí sobre certas atualidades, nos momentos que vamos tratar aí sobre a globalização, essa é uma parte integrante e importante. Mas eu quero também, ao longo aí da aula, lhe mostrar situações que envolvem a atualidade, né, e justamente nesses pontos é que essa parte sobre a diferença entre os modelos capitalista e socialista podem aparecer aí nas suas provas. Então, muito bem. Então, olha só, aqui nós temos uma representação assim clássica, né, das diferenças entre os sistemas político-econômicos, dependendo de quem escrever a sua prova, o cara vai chamar de modos de produção, né, os modos em que a sociedade produz os seus bens, né, a sua riqueza, e tem um comportamento ali da divisão das riquezas, da relação dessa produção com o Estado, né? Muito bem. Mas veja só, os sistemas políticos mais lembrados aí, então capitalismo e socialismo. Então vamos lembrar aí, o capitalismo, como é que a sociedade se organiza? Bom, nós assumimos uma sociedade dividida em classes e os meios de produção, eles são privados. Então nós temos aquela situação que geralmente falamos, ricos, classe média, pobres, né? E a propriedade, ela é privada. O meio de produção, né, em muitos países capitalistas até existem empresas que são estatais, né, elas são do governo, mas em geral elas são minoria, ficam em alguns setores estratégicos e tal, mas o que acontece? Os modos de gerar a riqueza, os serviços, as indústrias, elas são privadas. Bom, a economia. A economia é uma economia de mercado, né, comandada por empresas particulares. Uma característica também dessa atividade econômica, né, é que ela permite a acumulação de capital, né, a obtenção de lucro, né, do que até o Marx chamava de mais-valia, e a propriedade, dá ênfase, claro, à propriedade privada, eu já falei. Então essa é a característica do capitalismo. Quando você observa as características do socialismo, que como o nome sugere, tem um caráter de socializar as coisas, de fazer uma divisão, né? Como é que fica a sociedade? Uma sociedade igualitária, ou tende a ser mais igualitária, sem divisão de classes, né? E dominada por altos funcionários do governo. Se bem que quando a gente fala aqui dominada por altos funcionários do governo, né, nós já estamos indo lá para um controle dessa sociedade, já vai mais para um caráter comunista, né? Até porque o comunismo pregava a luta mesmo para a implantação dessa igualdade, que muitas vezes se transformou em ditaduras. A economia, ela é planificada. Quando se fala aqui planificada, ela é centralizada no Estado, dominada por empresas, então, que são do Estado. E normalmente essa planificação tem um caráter de igualdade, mas também são feitas projeções para o futuro, né? Na antiga União Soviética tinha os planos quinquenais, né, de 5 anos, então eles projetavam a necessidade de produção, de qualificação de mão de obra para certos setores, infraestrutura, muito bem. E a propriedade dá ênfase à propriedade coletiva, né, a propriedade é estatal ou de grupos ali que são então administradores dessas propriedades. Então essas são as diferenças. Bom, aí o que acontece quando a gente compara, pelo menos é o que a gente vê hoje num discurso aí muito polarizado, né? Discussões principalmente na internet, muitas vezes na imprensa e tal. Bom, vende-se uma ideia assim, o capitalismo ele é uma beleza,
né? Veja, se a pessoa tiver iniciativa, se a pessoa for esforçada, né? Ele oferece oportunidades. O que é verdade se nós tivermos uma sociedade que realmente permite, né, a todos a qualificação, o acesso a emprego, né? Que a pessoa tenha os seus direitos assegurados, direito a emprego, moradia, educação, saúde, segurança, né? Então, o capitalismo realmente tem as suas virtudes, né? Você trabalha, você poupa, você tem recursos para o seu futuro, para viajar, para, enfim, usufruir das coisas boas, você tem propriedades, você pode alugar e ter recursos daquilo ali, você desenvolve um serviço, um trabalho, né? Você pode botar alguém trabalhar naquilo ali e tem retorno do trabalho dessa pessoa, tem lucro. Realmente o capitalismo ele tem o seu lado interessante, o seu lado bom. Se você pegar países como a Noruega, a Suécia, por exemplo, né, são países, no Canadá, veja, são países capitalistas onde as pessoas têm, né, uma excelente qualidade de vida e é uma economia, né, onde as pessoas obtêm lucro, têm propriedade privada e tudo mais. Mas, veja, se nós não tivermos assegurados educação, igualdade, emprego, né, segurança, o capitalismo, e se não tivermos uma sociedade realmente interessada no bem-estar de todos, o capitalismo se torna extremamente perverso, né? Você tem as pessoas trabalhando por salários muito pequenos, que muitas vezes não satisfazem as suas necessidades, as pessoas não encontram aonde vender a sua força de trabalho, as pessoas não têm emprego, né? São gerados bens, muitas vezes causando danos ao meio ambiente. Então, veja, quando você observa o capitalismo, é interessante você entendê-lo, né, você reconhecer a sua estrutura e perceber que ele pode ter um lado bom e um lado ruim, né? Principalmente você que é jovem, aí cuidado com isso, né? As pessoas compram uma coisa assim, não, é ruim, é bom, né? Então, o capitalismo ele tem essa situação. Se você observar o socialismo, pense assim, o que existe de errado numa sociedade mais igualitária, né? Veja, quando nós olhamos aqui a divisão em classes, num primeiro momento é uma coisa horrível, né? Você pensar assim, ricos e pobres. Mas veja, se você tem uma sociedade onde mesmo aquelas pessoas menos favorecidas, elas vivem confortavelmente, seguramente, têm perspectivas de futuro, né? Veja, você até pode ter pessoas milionárias, pessoas e tal, mas a diferença entre o rico e o pobre sendo pequena, a existência de classes não chega a ser uma coisa horrível. Agora, quando você tem diferenças extremas, né, aí isso, veja, claro que não é bom, claro que não gera tranquilidade. Daí você pensa assim, uma sociedade mais igualitária. Pô, então o socialismo é bem melhor. Mas se for controlada por altos funcionários, né? Se, veja, as pessoas não... você tem a inexistência de classes sociais, mas as pessoas não vivem com liberdade de expressão, isso também não será bom. Uma economia planificada, onde a produção visa atender a necessidade das pessoas e tal, também num primeiro momento parece algo encantador, mas se os produtos forem de baixa qualidade, se esse planejamento for ruim, né, se não estiverem de acordo com os anseios, né, esse planejamento que foi feito da maior parte da sociedade, a propriedade coletiva, né, parece uma coisa bacana, né, mas veja, ele pode desestimular as pessoas a serem empreendedoras, né, uma pessoa dentro de uma atividade coletiva, uma pode até se aproveitar da outra. Então eu volto a lhe dizer, o socialismo ele tem o seu lado interessante, né? Mas ele também pode levar a situações, veja, muitos países que se rotularam socialistas acabaram virando ditaduras, acabaram oprimindo, né, a sua própria população, as pessoas não tiveram êxito, né, nessa opção. O que nós devemos observar é o seguinte, devemos tirar o que é bom de cada modelo. Então veja o seguinte, quando você vê dentro do capitalismo, né, atividades que visam a redistribuição de renda, né,
a eliminação das grandes desigualdades sociais, a garantia dos direitos, principalmente educação, saúde, segurança, emprego, tem um caráter socializante nisso, né? Tem um caráter socializante nisso. Muitas iniciativas socialistas não visaram acabar com o capitalismo, mas acabar com as grandes desigualdades ali, né? Então, é essa ideia que nós precisamos assim manifestar, né? Muitas vezes vende-se uma ideia assim, só por falar em socialismo, vai destruir o capitalismo, né? Um é bom, o outro é ruim, né? Nós temos que ter essa ideia. Eu vou mostrar algumas situações, então, envolvendo a atualidade, para reforçar aqui o que eu estou tentando lhe dizer. Mas veja uma coisa. Vamos falar um pouco mais aí sobre o capitalismo, então. Bom, então o capitalismo, ele foi se estruturando ao longo da história. Nós tivemos durante um período ali, vamos pegar aí, destacando as grandes navegações, era um capitalismo muito mercantilista, né, comercial, que favoreceu alguns reinados, as pessoas que estavam diretamente ligadas a esse comércio, inclusive com a exploração de mão de obra escrava, foi uma grande fonte ali, né, de recurso, de lucros e tal. Mas chega um momento que nós começamos a observar o seguinte, né, uma estruturação de pessoas que não estavam diretamente ligadas, né, a essa situação aí, efetivamente, de estar ligado ao rei, de estar ligado ao grande comércio. E pequenos artesãos, né, já começava ali uma produção fabril com artesões, né, de fábricas, tal, comerciantes, começaram a se estruturar como hoje nós veríamos aí uma classe média. Aí o capitalismo começa a se estruturar, as pessoas começam a ter trabalhadores, fazer o trabalho assalariado, né? E começa a obter lucros, nós vamos ver o capitalismo se estruturar a partir daí. Aí depois ele vira um capitalismo industrial, quando a indústria se estabelece. Aí veja, os grandes donos de indústrias, até indústrias menores, vão produzir, vão vender, vão obter lucro, o trabalho assalariado, aquela situação toda. E o capitalismo evolui depois para um capitalismo financeiro, hoje um capitalismo globalizado e tudo mais. Mas veja, o capitalismo ele funciona. O meu pai, que Deus o tenha, ele tinha uma frase curiosa que parece meio boba assim, né? Mas o meu pai ele dizia assim, quando tá tudo bem, né? Então é isso, gente, quando tá tudo bem, né? Se o capitalismo ele tá ali, né? Veja, você produz, vende, obtém recursos, produz mais, vende, obtém recursos, paga os trabalhadores, eles compram, tá? Circula, tal. Quando o capitalismo ele tá muito bem funcionando, tá tudo bem, né? Então, o que acontece? O que foi observado, com pequenas variações, depois que o capitalismo virou capitalismo industrial, houve uma urbanização, houve uma circulação de riquezas, toda essa situação, que levou a Europa, né, um status de área desenvolvida, depois isso se expande para outras partes do mundo e tal. E quando chega, né, ali o capitalismo nos Estados Unidos, há um avanço muito grande desse capitalismo industrial, até com a implantação do Fordismo, né, do Taylor Fordismo, o que leva, né, a organização industrial a ter uma produção muito grande. E isso leva também, claro, a um maior consumo, a um consumo e tal. Só que chegou uma hora que essa situação ela não ficou em equilíbrio. Foi aí que nós tivemos a primeira grande crise do capitalismo, que foi a crise de 1929. Foi uma crise terrível, né? Ela foi basicamente, nós tivemos a situação da Primeira Guerra Mundial na Europa, que reduziu o consumo, sim, é verdade. Mas veja, nos Estados Unidos, chegou num ponto que a produção excedeu a situação de consumo. E aí o que acontece? Essa economia entrando em crise. A Europa estava sentindo lá os efeitos da Primeira Guerra, isso se espalhou pelo mundo inteiro, né? No Brasil, o que acontece? Isso teve reflexo até, né, no nosso ciclo do café. E aí foi uma situação terrível,
né, nos Estados Unidos, uma quebradeira econômica de empresas, de pessoas endividadas, de pessoas sem expectativa, a questão dos suicídios aumentaram, foi uma coisa terrível. Então veja, o capitalismo ele foi se estruturando, né? Vou voltar à frase do meu pai, quando tudo bem, está tudo bem, né? Mas chegou uma hora que ele entrou em colapso. Se não vende, eu não obtenho recurso, eu não pago o outro e a situação quebrou. Qual foi a saída dos Estados Unidos? Medidas socializantes, né? Para sair da grande crise, né? O presidente Roosevelt vai fazer o New Deal, né? E esse New Deal foi o quê? Dinheiro do governo, né? Então veja, a gente pensa em do governo, mas é o dinheiro da sociedade que foi colocado em obras, né? Para gerar empregos e daí fazer a máquina econômica voltar a girar, né? Essa foi a situação. Então veja, aí você dá uma olhada que o capitalismo ele tem as suas virtudes, mas tem aí então as suas limitações. Houve essa situação lá, então, da crise de 29 e o New Deal. Deixa eu lhe dar uma sugestão, se você quiser ver um filme bacana que retrata muito bem esse período, é esse filme aqui, A Luta pela Esperança, baseado em uma história real, não vou dar spoiler, mas é um filme emocionante, vale a pena ser visto. Você encontra nessas plataformas de streaming aí e já vou lhe contar que tem uma versão bacana, inclusive no YouTube, se você quiser ver. Vale a pena, né? Você vai ver assim um empobrecimento das pessoas, o que acontece com o personagem central e aqueles ligados a ele, uma situação tal. Depois da crise de 29, o capitalismo deu aí algumas balançadas, né? Principalmente quando nós tivemos situações do aumento do petróleo. 1973, né? Foi a grande crise do petróleo, 91 teve crise do petróleo também, né? Mas outra grande crise abateu o mundo em 2008. Em 2008, daí nós já estávamos numa fase moderna, né, do capitalismo. Já o capitalismo, veja, lá em 29 já tinha a Bolsa de Valores, mas você imagina como eram as negociações em bolsas de valores em 1929. Sem internet, com dificuldade de comunicação telefônica, isso era uma coisa terrível. Hoje você sabe que aí do seu smartphone você movimenta dinheiro, investe na bolsa, você e tal. Em 2008 nós estávamos nessa, né? E o que acontece? A economia dos Estados Unidos vinha de um crescimento bastante significativo. Isso levou o mercado de ações, inclusive o mercado imobiliário, né, dos Estados Unidos, a trabalhar com pouca regulamentação, né, com pouco controle. E isso, o que acontece? Algumas pessoas se aproveitaram e o que aconteceu em muitas situações é que empresas colocavam nos seus balanços, né, dívidas como sendo investimento. Dívidas como sendo investimento. Então veja, eu quero vender títulos da minha empresa para você. O que é um título, gente? Eu lhe entrego um comprovante que você me emprestou uma grana, eu vou botar essa grana na minha empresa, se eu tiver lucro, eu divido um pouco dessa grana com você, vai valorizar o meu título, minha ação, lá, aquela coisa. Muito bem. Mas aí você vai dar uma olhada como é que está a minha empresa, né? Você vai dar uma olhada lá no balanço da minha empresa, que isso tem que ser divulgado publicamente. Então você olha lá e diz assim, pô, Alexandre vai investir tantos milhões. Pô, se ele está com essa perspectiva é porque ele acha que vai ganhar dinheiro, ele tem dinheiro e tal. Só que não é investimento, gente. Se eu estou devendo, eu coloquei no lugar errado, eu fiz um trambique. Então muita gente botou dinheiro em indústrias empresas, serviços que não estavam saudáveis. Outra coisa também, o mercado imobiliário, né? A questão de construções estava muito valorizada e chegou uma hora que poucas pessoas tinham condições de comprar imóveis. Então foram sendo dados os chamados empréstimos subprime, sem muita garantia. Então eu ia lá, chegava lá e dizia, olha, eu quero comprar aquela casa ali. Daí o dono do banco disse, olha, Alexandre, você tem condições de emprestar esse dinheiro aqui e tal? Eu não tinha como dar garantias, né, e tal. Aí o cara dizia, não, faz assim, eu te empresto, dá como garantia a casa. Se você não conseguir pagar, eu pego a casa de volta. Durante um período, os bancos se beneficiaram disso. Muitas pessoas não conseguiam pagar, eles pegavam a casa de volta. E o mercado estava aquecido, né? Muita gente querendo comprar, a casa estava valendo mais, vendia para outros. Os bancos estavam tendo lucro. Só que chegou no momento que muita gente não conseguiu pagar
os seus empréstimos. E muita gente começou a devolver as casas. E daí os imóveis perderam valor. Então veja, o banco me emprestou, vamos falar aí, 100 mil, e eu peguei uma casa de 100 mil. Aí, e o negócio era o seguinte, se eu não conseguir pagar os 100 mil, eu devolvo a casa, certo? Aí chegou uma hora lá que eu não consegui mais pagar, eu fui lá e disse, ó, tá aqui a casa de volta, só que a casa estava valendo 20. Tava valendo. E aí o que acontece? Foi uma quebradeira terrível. O que veio depois de 2008? Crise pelo mundo afora. O que os governos tiveram que fazer? Na Europa tiveram que ajudar as pessoas, né? Nos Estados Unidos, resgatar empresas, até como a General Motors, né? Aqui no Brasil também foi facilitado financiamentos e tal para alavancar a economia. O Brasil até sofreu menos na época, mas veja, tivemos essa situação lá em 2008. Já que estamos por aqui, deixa eu lhe dar mais duas sugestões. Se você quiser ver dois filmes curiosos que envolvem essa época, As Loucuras de Dick e Jane. Ele é um pouquinho antes, mas ele mostra bem isso. Sabe, o trambique nas bolsas de valores. Eles acreditavam, assim, né, que tudo ia dar certo, estavam extremamente endividados. É uma comédia, mas vale a pena ser assistido. E esse aqui é o 99 Casas, né, ele mostra já o pós-crise, quando muitas pessoas não conseguiram pagar suas casas e esses indivíduos vão lá daí resgatar as casas e tal, e daí mostra bem a crise social, tá? São filmes que, né, bacana você assistir, você linka com o que você aprendeu um pouco comigo, um pouco lá em história, um pouco em sociologia e vê essa realidade. Bom, se nós observamos que o capitalismo tem essas características ligadas ao capitalismo, nós temos algumas linhas de pensamento, algumas teorias. Uma que ganhou muito destaque, o liberalismo, que prega a liberdade econômica, o mercado seria aquela mão invisível, né? E daí foi defendido pelo Adam Smith. Mas ele prega a igualdade perante a lei, então um Estado de direito onde todos têm o mesmo direito, né? O livre mercado, que eu já falei, deixa acontecer, laissez-faire, e o mercado como mão invisível. O liberalismo, ele prega essa coisa de que a iniciativa da pessoa, o governo, né, o dia a dia, fará a economia andar e saudável. Mas veja, isso leva muitas vezes a uma competição muito acirrada, a desmandos na economia, e aí como aconteceram as duas crises por essa voracidade. Embora defenda a igualdade, né, muitas vezes isso não é levado para as pessoas, justamente para que possa ocorrer a geração de lucros cada vez maiores, a exploração da mão de obra. Muito bem. Outra defendida bastante também, pensada, é o keynesianismo, né, que daí defende a participação do Estado, não socialização completa, nem privatização, mas que o Estado dê oportunidades para as pessoas, fomento, ajuda, infraestrutura, tá vendo? E que o Estado proteja a economia dos países. O keynesianismo ganhou muito destaque depois da crise de 1929 e as medidas do Roosevelt, lá o New Deal, né, justamente foram aqui, tá vendo? Maior participação do Estado, criação de oportunidades, infraestrutura, financiamentos, proteger a economia. Aí os Estados Unidos alavancou, aí veio a Segunda Guerra, né, ele vai ser o grande fornecedor lá da Segunda Guerra, participa, depois vira, né, esse Estado poderoso. Quando você tem uma crise no capitalismo, é normal você ter algumas ações que são socializantes, né? Depois da Segunda Guerra, e muitos países na Europa, principalmente, estabeleceram o chamado estado de bem-estar social. Imagina, depois da guerra, aquela coisa toda, havia, né, a ameaça dos países que se tornaram socialistas ali perto, como a Rússia. Então se estabeleceu um estado de bem-estar social. Países capitalistas, lei de mercado, mas eram cobrados impostos, em muitos países até impostos generosos, só que se dava para as pessoas educação, saúde, segurança, aquela coisa. Então, o estado de bem-estar social. Mas, com o andar da coisa, isso começou a ficar caro, houve situação de corrupção, e daí surgiram as chamadas ideias neoliberais. Isso já bate lá, daí, veja, com o momento da globalização. E as ideias neoliberais, né, começam a pregar o seguinte, a privatização, que o Estado não deveria atuar tanto na economia, controle dos gastos públicos, saúde, educação,
né? Aqui no Brasil se fala em teto, tá vendo, né? Então limite de endividamento, e também o Estado ele não deveria, né, atuar tão duro na economia, tão presente, como até as ideias keynesianistas defendiam, mas ele deveria ser um zelador, né, estabelecendo regras, normas e tal. As medidas neoliberais ganharam destaque no governo Ronald Reagan, nos Estados Unidos, visivelmente no Reino Unido, na Inglaterra, de Margaret Thatcher, e aqui no Brasil com o governo Fernando Henrique Cardoso. Foram governos, né, que cortaram certos direitos sociais, fizeram privatizações, agilizaram mercados comuns, né? Então, veja, essas são as chamadas medidas neoliberais. Então, muito bem. Então, veja o seguinte, quando você trata dessa divisão capitalismo e socialismo, acho que você deve ter essa visão, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas eu lhe dizia no começo da aula que eu ia falar de algumas atualidades. Veja só o seguinte, nós estamos agora vendo aí já reflexos na economia da situação da pandemia. Muito bem. O Brasil é um país que tem uma vertente neoliberal nos últimos tempos, de privatização, veja, foi feita reforma trabalhista, redução de direitos, mas diante da pandemia o que aconteceu? Tivemos que fazer o auxílio emergencial, é possível que ele seja prorrogado. Você imagina o que não seria da população menos assistida sem essa medida de redistribuição de renda socializante que foi feita, né? Nós temos no Brasil Bolsa Família, nós temos políticas de acesso a auxílios como o PIS, né, Programa de Inserção Social, essa situação toda. Na Alemanha, né, eles vão garantir o salário das pessoas até 2022 em muitos segmentos. Muitos países europeus estão agora estendendo, né, e aumentando coisas como seguro-desemprego. Veja, muitos idosos, né, tiveram comprometimento até da sua saúde e renda nessa época, aumentando benefícios. Então, veja, nós estamos numa situação em que o Estado, né, com caráter neoliberal, capitalista neoliberal, mas veja, ele tem que ser o zelador, porque senão o país acaba quebrando, né? Então, esse tipo de situação, da crise de 2008, essa situação agora aí da pandemia, bem que isso pode respingar nos vestibulares e vamos aguardar então. Beleza? Então é isso aí, fique bem, tá? Obrigado pela sua atenção. Eu ia esquecendo de mostrar isso, gente, desculpe. Olha só, essa imagem, bem interessante, quando deu a crise de 2008, o Obama vai auxiliar as indústrias. Olha como foi a capa da Veja, né? Ele aí no lugar do Lenin, o camarada Obama, tá vendo? Imagina os Estados Unidos, mas essa medida socializante. Agora sim. Então, gente, muito obrigado, até a próxima aula aí.